Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as coisas, cantai ao Senhor, proclamai a tua salvação. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Sabia que o santuário de Deus abençoado somos nós? Nós somos o santuário de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Você sabia disso, abençoado? Você sabia que você tem que cantar um cântico para o Senhor no seu dia a dia? Virá na sua mente um louvor do Senhor, mas para isso você precisa estar com o Senhor, não é? Então nós somos o santuário de Deus. 1 Coríntios 3. Não sabeis que vós sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Vocês sabem disso, abençoado? Será que vocês sabem que vocês é o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Será que vocês sabem disso? Será que o que estão proclamando por aí é que você é o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ah, abençoado, se você compreender e entender isto, você vai cantar, você vai louvar, você vai agradecer. Por quê? Porque você é o santuário de Deus. Isaías 1, verso 19, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você ouvir a Deus que está dentro de você, você vai comer o melhor desta terra. Se porém recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então é preciso ouvir a voz de Deus, é preciso ouvir a palavra de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Comer o melhor dessa terra, abençoado, não é só você ter um carro bom, novo. Comer o melhor dessa terra não é só você ter uma casa, eu não pago aluguel, eu tenho um carro, eu tenho um salário, aí você está se gloriando nas coisas que você conquistou. Deus dá força, mas quem conquistou estas coisas foi você, amém, abençoado? E muitos ainda estão, olha, perecendo, hein? Muitos ainda raspam até a cabeça que é para ir no barbeiro, que é para não ir ao barbeiro todo mês. Sim, não tá dando não. Então raspa até a cabeça, não pode nem ter aquele corte de cabelo que às vezes almeja e deseja. Corta logo, raspa logo toda a cabeça, que é para não ter que ficar indo no barbeiro sempre. Então, abençoada, então se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Foi essa palavra que Deus me deu hoje, abençoada. E às vezes as pessoas, tá esperando ir para a igreja porque não tem uma roupa. Eu já ouvi um anjo dizer isso. Eu não tenho uma roupa adequada para ir para a igreja. Mentira, abençoado. É mentira. Vindes como estás, diz a palavra do Senhor. Vindes como estás. É mentira. Quem não tem uma roupa, abençoado? Quem não tem uma roupa? Então, esse negócio tudo é desculpa, abençoado. Desculpa que as pessoas arrumam para não servirem a Deus. Desculpa que as pessoas arrumam para não servirem a Deus, não é? Às vezes a gente está esperando, eu mesmo levantei, tá muito frio, não é? Às vezes a gente está esperando, vou passar no batom, ajeitar aqui o meu cabelo, não vou fazer uma live hoje não. Olha lá, as fortalezas vão entrando na mente. Preguei esses dias e vou continuar pregando. Preguei esses dias, as fortalezas vão vindo na mente, abençoado.
Ah, não vou lá não, lá é perigoso, disseram que lá é perigoso. Uma irmã me contou isso daí. Fulano de tal falou pra ela, olha, a rua Oratório lá é perigoso, não vai lá não, e não sei o que, ouvi dizer. Aí a gente ouve dizer muitas coisas, não é? Ó, não vai lá não, lá é perigoso. Eu nunca vi acontecer nada. Eu nunca ouvi que aconteceu nada lá, que um irmão foi assaltado, que foi roubado, que isso, que aquilo. Nunca ouvi essas coisas abençoadas. Alô, ladrão tem de dia e tem de noite, ladrão tem em qualquer lugar abençoado, assaltante tem em qualquer lugar. Amém? Foi o que foi ministrado esses dias aqui. Hoje eu não vou falar sobre fortalezas, amém? Fortalezas nós vamos voltar mais outro dia para falar, amém? Então tem pessoas que dizem, não é? Tem pessoas que dizem, eu ouvi essa frase, eu amo a sua vida. Se quiseres, você pode ter uma vida igual a minha, abençoada. Se quiseres, não é? Se quiserdes e me ouvirdes, diz o Senhor. Diz a palavra do Senhor. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se porém recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, abençoado, a gente vai ser devorado à espada. Devorado à espada é o quê? Se a gente só estiver nesse mundo abençoado, dando glória às coisas desse mundo. Eu tenho um carro. Puxa, eu fico espantada, abençoado, quando alguém se gloria em sua casa, em seu comércio, em seu terreno, em sua casa, em suas coisas, em seus tapetes, em sua porcelana. Eu fico espantada, abençoado, com essas coisas. Mas a pessoa não tem uma vida com Deus. Não, ela não tem uma vida com Deus. Quando vai falar essa passagem, se quiseres comereis o melhor desta terra. Eu já estou comendo o melhor dessa terra. Eu tenho um emprego bom, eu tenho uma casa boa, eu tenho um apartamento. Tá se lascando para pagar o apartamento, tá se lascando para pagar o automóvel, tá se lascando para pagar o automóvel e diz que tá comendo o melhor dessa terra. Deixou até de ter um corte de cabelo legal. Deixou até de comer uma feijoada lá na rua. Por quê? Porque tá se lascando para pagar tais coisas. Então a pessoa ela se gloria, ela se gloria, abençoado, nas coisas terrenas dela. Eu tenho um bom emprego, eu tenho um carro bom, eu tenho um salário bom, eu tenho um emprego bom. Eu fico abismada mesmo com essas coisas, abençoado. Enquanto tem gente que não tem nada dessas coisas, está dando pulos de alegria, porque está com o Senhor. Tem gente que não tem tem gente que não tem um salário bom, tem gente que não tem uma casa boa, mas tem uma casa para morar, abençoado. Tem gente que não tem um carro bom, mas tem um carro para andar. Tem gente que não tem essas coisas e está regozijando na graça de Deus. Então, se quiseres, pode ter uma vida assim, abençoada, igual a minha. Eu mesmo sou uma pessoa feliz. Pense numa pessoa feliz. Pense numa pessoa que está grata a Deus, abençoado. Pense numa pessoa que está grata a Deus por tudo e por todas as coisas. Pense numa pessoa que está ouvindo a Deus. Pense numa pessoa abençoada que está proclamando a salvação. Pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Pense numa pessoa que está proclamando o evangelho. Sou eu, abençoado. E pense numa pessoa feliz. Sou eu. Pensa numa pessoa realizada. Sou eu. Por quê? Porque sou predestinada para falar a palavra de Deus. Porque estou regozijando na graça de Deus, naquilo que Cristo fez para mim. Ele me salvou, Ele me comprou, Ele me chamou. E eu estou aqui, pregando a sua graça. Então, se quiseres e ouvirdes a voz do Senhor, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes, abençoado, senão vai ficar correndo atrás de dinheiro e de trabalho. Maria, mas a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar, e eu entendo porque a palavra diz, não é? Viverás do suor do seu trabalho. E eu compreendo isso, abençoado. Mas tem que ter um tempo para o Senhor, sem arrumar desculpas e botar fortaleza na sua mente. Eu não vou mais à igreja porque eu descobri que eu sou a igreja de Cristo. Eu não vou à igreja porque eu não tenho uma roupa. Eu não vou à igreja porque eu não conheço ninguém lá. Eu aqui, abençoado, lhe chamando. Todo domingo tem culto, abençoado. Todo domingo nos ajuntamos como igreja. Você sozinho é a igreja de Cristo, sim. Amém? Mas quando nos ajuntamos como igreja. Ali há a palavra profética, ali há Deus falando.
Quando nós estamos sozinhos na nossa casa com o Senhor, como eu disse, nós somos o templo de Deus abençoado. Aí nós estamos em uma comunhão, eu e o meu Senhor. É preciso às vezes abençoado ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. E Ele fala. Começamos a pensar nas coisas de Deus, começamos a pensar no nosso dia a dia, começamos a pensar nos nossos irmãos, começamos a ver como os nossos irmãos vivem. E aí Deus fala. É por isso que eu estou aqui hoje falando. Eu amo a sua vida. Ame a sua vida, abençoado. E se quiseres ser e ter uma vida como a minha, se aproxime mais de Deus. Talvez lhe falte isto. Amém? Você é abençoado com toda sorte de bênção. É o que diz a palavra do Senhor. Vocês são, Efésios 1:3, vocês são abençoados com toda sorte de bênção. Por quê? Porque Jesus Cristo já o abençoou com toda sorte de bênção. Basta apenas agora, abençoado, um mover, uma atitude. Um mover é um mover de Deus. Uma atitude é uma atitude nossa para com Deus. Não é? De estar ouvindo a palavra dele. De estar aqui. Recebendo graça, recebendo apostolado. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você pode comer o melhor dessa terra, que é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo Jesus é que você já é salvo. E não é por obras, não é? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é que você já é salvo. E não é por obras. Este é o Evangelho abençoado. Se quiseres, poderá comer o melhor desta terra, não é? Efésios 2:8. Efésios 2:8. Eu vou proclamar a salvação, não é? E se quiseres, comereis o melhor desta terra. Efésios 2, versículo 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos. Pois é pela graça que você é salvo. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. Não é das obras, para que ninguém se glorie. Não é da Santa Ceia, onde todo mundo, uma vez por mês, vai tomar uma Santa Ceia na igreja, abençoado. Alô, não há comida santa. Santa é o Senhor. O seu nome é santo. O nome de Deus, Jesus Cristo ressuscitado. Ele é santo. Não há comida santa. Tem gente hoje que toma Santa Ceia, mas está tomando para sua própria condenação, né? Então eles tomam aquele pãozinho asmo lá, ou seja, o pão asmo da igreja católica, ou seja, o pão puma da igreja, né, pentecostal e muitos por aí. Eles dizem que aquilo lá é o corpo de Cristo. Na verdade, o corpo de Cristo não é aquele. Na verdade, o corpo de Cristo somos nós. Cristo o cabeça e nós o corpo, não é? Paulo já havia falado isto em Coríntios 12, se eu não me engano. Amém, abençoado? Então, para não perder o foco aqui, não é pelas obras não, abençoado, porque eu estou tomando a Santa Ceia, porque Jesus mandou eu tomar. Jesus não mandou nós tomarmos Santa Ceia. Jesus mandou os discípulos dele tomar aquela Santa Ceia enquanto ele não viria. Mas ele já veio, ele já morreu e ele já ressuscitou. Você entende, abençoada, essa palavra? Então, Mateus escreveu, não é? Mateus 3. Então, Jesus abençoado, ele não mandou nós tomarmos Santa Ceia. Quem está tomando Santa Ceia é para sua própria condenação. Então a pessoa ela está cheia de fortaleza da lei. Fortaleza da lei. Os cristãos são cheios de fortaleza da lei. É abençoado. São cheios de fortaleza da lei. Não, o Mateus 3 ele fala sobre o batismo, não é? Então não é sobre o Mateus 3, não. É aqui, Mateus 26, se eu não me engano, não é? Vamos ver aqui pra gente não falar errado, abençoado. Vamos falar errado. É o
Mateus 26, se eu não me engano. Vamos ver aqui. E a gente vai ficando e ministrando sem anotar em caderno, porque a palavra do Senhor vai ter que ficar em nossa mente, abençoado. Não é? Mateus 26, Mateus 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão, né, aquele pãozinho asmo, né, e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos, deu para os seus discípulos, dizendo, tomai, falando com eles, tomai e comei isto é o meu corpo. Era uma simbologia. Não era o corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus, abençoado, estava ali, né, em cima da sua cabeça. Ele estava falando aqui, né, a boca dele estava falando, não é? E o corpo dele era aquele, o corpo, né, terrestre, certo, abençoado? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu para eles e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele estava dizendo que era uma simbologia, ele estava dizendo que aquele pão ali, entre eles, que estava sendo dividido com os discípulos dele, amém, abençoado? Isto ali, ele estava dizendo, ó, vocês vão tomar isso daqui até eu vir. Então Jesus, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já teve a sua ascensão, ele já é o Espírito Santo de Deus em nós, amém, abençoado? Nós somos o santuário de Deus, amém? Nós somos abençoados, um espírito com Deus hoje, nessa nova aliança. E espírito não come pão, amém? Alô, espírito está com a cabeça da igreja, que é o próprio Deus. Eita, abençoado, que palavra é essa, hein? Então, verso 27. Então, Mateus 26. Eu vou proclamar a salvação para os cristãos, porque os cristãos ainda estão com a mente embotada da lei. Alô? Mateus 26, 27. Então ele tomou o cálice, que é o vinho também simbólico, né? Então ele tomou o cálice e, tendo graças, deu-o aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Bebei o quê? Deste vinho. Alô, abençoado? Bebei deles todos vocês. Então, os discípulos de Jesus. Ele estava dando ordem para os discípulos dele, abençoado. Ele estava ainda vivo, fazendo ali uma comunhão, né, com os discípulos, amém? Então ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo, bebei deles todos. Uma história abençoada, um fato que foi relatado, um fato que Mateus escreveu, um fato relatado. Se quiserdes, comereis o melhor dessa terra, deixando as histórias e prosseguindo para a perfeição. Prosseguindo para as cartas do apóstolo Paulo, que são para nós. As cartas do apóstolo Paulo, abençoado, são para nós, não é inimizade com nós, abençoado. Amém? Aqui o povo está cheio de condenação. Por quê? Porque eles estão tomando a Santa Ceia até hoje. E não é para nós. Nós já nascemos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Já nascemos com o Espírito Santo. Já nascemos com ele abençoado. Então a nossa comunhão verídica e verdadeira hoje é com nós. É nós e o Senhor. Nós somos o Espírito Santo de Deus. Então nós não vivemos de obras mortas. Deus não está recebendo obras mortas, abençoado. Deus não está recebendo. Ele disse no verso 28, isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança. A nova aliança chegou. Alô, a nova aliança tem que estar dentro de nós, abençoado. Aqueles que estão ainda tomando Santa Ceia, pão e suco dentro de suas igrejas, entre aspas, porque a igreja de Cristo somos nós. Nós não temos igreja, abençoado. Lá na sua igreja é muito longe. Isso aí é uma fortaleza, amém, abençoado? É outra fortaleza que os crentes botam na cabeça. Porque sua igreja é... Nossa, por que você não congrega mais perto? Eu não congrego porque Deus me colocou lá, abençoado, para anunciar o evangelho e essa salvação aí, né? Eu estou proclamando a salvação. E essa fortaleza aí que está na sua mente, eu não vou lá não. Tem vontade de ir, mas não vai, por um motivo ou por outro. Então isso é uma fortaleza, tem que vencer. Amém? Tem que vencer essa fortaleza aí. Isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Então o sangue de Jesus foi derramado por muitos. Não confundem, abençoados, ali com acolá. Amém? Mas Jesus veio para todos. Opa, está escrito que é para muitos. Então o sangue de Jesus não é
qualquer coisa não, abençoado. Que a gente possa dizer por aí, ó, é só você se arrepender e Cristo te salvou. Cristo salvou as suas ovelhas. O sangue de Jesus foi derramado para muitos, não foi para qualquer um não. Amém? Filhos da perdição e filhos da salvação, bodes e ovelhas. Alô, nós estamos no mundo de Deus. Amém? Somos ovelhas do Senhor. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. E ó, Paulo fala em suas cartas de Colossenses que Deus já perdoou todos os nossos pecados. Não tem mais nenhum pecado para perdoar. Cristo perdoou. Por quê? Porque Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, Cristo já teve a sua ascensão. Cristo está em nós. Novidade de vida, abençoado. Alô, andemos e prosseguimos para a perfeição. Os crentes estão atrasados. Cantai um hino a Senhor, não é? Olha lá. E cantaram, depois da palavra, cantaram um hino. Então, abençoado, pode ver que sempre a gente tem que estar andando em linha com a palavra. Eu sempre gravo um vídeo e depois eu jogo um vídeo de louvor e adoração, porque o Espírito Santo está em nós. Amém? Então falamos a palavra e cantamos e assim a gente vai fluindo com o Senhor Jesus, vai ficando feliz, vai ficando alegre no mundo de Deus, abençoado. Não é nesse mundo aqui não. Alô, a gente não é do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Alô, nós somos do mundo de Deus. Alô, nós somos do mundo de Deus. Nós somos do santuário de Deus. Nós somos. Entenda isso, abençoado. Então, quem está tomando, isso é uma história. Jesus não tinha morrido ainda. Jesus estava simbolizando tudo e todas as coisas ali. Entenderam, abençoado? Isso aqui não é palavra para nós. Nós somos um povo gentil. Isso aqui é uma manifestação judaica que houve ali do povo judeu. Amém? Tem dois povos na terra, judeus e gentil. O povo tem que entender isso daí. O povo tem que entender que nós estamos numa nova aliança. Depois disto daqui aconteceu muitas coisas, abençoadas. Depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo aconteceu muitas coisas. Muitas coisas, por isso a gente tem que prosseguir para a perfeição. Os crentes estão atrasados quando eles trazem essa história para nós, dizendo que nós temos que tomar pão e suco. Graças a Deus nós estamos libertos. Para isso mesmo Cristo nos libertou. Para a gente falar e não se calar. Para isso Cristo nos libertou deste evangelho. Este evangelho da circuncisão. Este não é o evangelho da incircuncisão. Então os crentes estão tomando, assim Deus me disse, os crentes estão tomando, eles têm uma fortaleza na mente deles que é a lei. Uma fortaleza. Se Jesus naquele dia não tivesse ido salvar, era um dia de sábado, o povo guarda sábado, tem religião que guarda sábado. Então Jesus aquele dia teve que quebrar a lei de Moisés para salvar uma ovelha abençoada. Então Jesus quebrou uma fortaleza dentro da mente dele. E Jesus sendo o próprio Deus, e nós tendo esse entendimento abençoado, lei não existe para nós, abençoado, para sermos salvos. Lei não existe para nós, rudimentos judaicos não existe para nós, abençoado, para nós sermos santificados, porque nós estamos santificados, porque Cristo não viria a habitar em nosso corpo celestial, porque Cristo está no nosso corpo celestial, está no nosso interior, está no nosso espírito. Então ele não viria a habitar nesse corpo se fosse um corpo pecador. Está limpo, está irrepreensível. A igreja de Cristo está limpa. A igreja de Cristo está sem condenação. Mas os filhos de Deus estão cheios de condenação. Eles estão tomando para a sua própria condenação. Né? Então eles estão cheios de condenação. Então, abençoado, as cartas do apóstolo Paulo não é inimizade para nós, abençoado. Não é para deixar de viver as cartas do apóstolo Paulo, que é a sã doutrina para nós, e ficar vivendo de judaísmo, da antiga aliança. Não tem comida que vai santificar nós, abençoado. Alô, o corpo de Cristo não é pão, abençoado. O corpo de Cristo é espiritual. Alô, Cristo, cabeça, está falando conosco, abençoado. Amém?
Então não tem nenhuma condenação não em nós. O Paulo, ele disse, olha, o apóstolo Paulo, ele disse para nós, não é? Romanos 8, ó, aqui um jargão da graça, não pode ser só um jargão abençoado falando, porque não tem nenhuma condenação em mim, isso não pode ser um jargão, tem que receber, tem que passar por isso aqui, tem que entender isso daqui. Falar como jargão não lhe trará benefícios, abençoado. Olha lá. Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estamos andando segundo o Espírito, que não andam segundo a carne, estamos andando segundo o Espírito, ou seja, a palavra do Espírito Santo. Aquela foi uma palavra de Jesus de Nazaré para os seus discípulos, aqui uma palavra do Espírito Santo para nós, gentil, batizados em Cristo Jesus já. Tem que ter esse entendimento abençoado. Aquilo não é palavra para nós, foi para eles em um tempo. Então, eles estão cheios de condenação. Então, eles não conseguem entender isso aqui. Os evangélicos não conseguem entender, mas nós passamos por isso aqui e entendemos. Então, tomando pão e não entenderam que Jesus já morreu, Jesus já veio. Eles estão entendendo que Jesus ainda vai vir para isto aqui, não. Jesus ainda vai vir, então eu tenho que estar tomando. Se eu não tomar, eu corro o risco de ir para o inferno. Se eu não tomar, ele mandou tomar. Ele não mandou nós tomarmos. Ele mandou os discípulos dele. Então é preciso proclamar a sua salvação. A salvação é ouvir o evangelho. Então comereis o melhor desta terra. Romanos 8. Portanto, agora não tem nenhuma condenação em nós. E os que estão tomando Santa Ceia estão debaixo de condenação. Estão tomando a danada da Santa Ceia. Estão debaixo de condenação. E Cristo tirou a condenação. Ele morreu e ele ressuscitou. Quando ele morreu e ele ressuscitou, ele veio para isso, ele veio para isso, para morrer, para ressuscitar e tirar a condenação de nós. Tirar o pão e o suco simbólico. Mas eles não receberam Cristo, porque eles estão cheios de condenação. Eles estão com a fortaleza da lei. Esta é o tema desta mensagem. Eles estão com a fortaleza. Eles, quem? Eles, os evangélicos. E outros por aí. Os evangélicos são só os terceirizados da Igreja Católica. Foi o que o Espírito Santo me disse. Porque começou tudo em Roma. O erro já começou de lá. E os evangélicos conseguiram trazer esse erro para a Igreja da Terra. Lamentável. Eles, os evangélicos. A mensagem de domingo, hein? Vocês aprenderam errado. A mensagem de domingo no Ministério Graça e Apostolado. Vocês aprenderam errado. É preciso, abençoado, quebrar essas algemas, acabar com essas fortalezas da lei que colocaram na sua mente. Colocou uma fortaleza em você, que você tem que estar tomando o pão e o suco. Para você se santificar e ter comunhão com Cristo. A minha comunhão é quando ele responde para mim as minhas orações, quando eu estou pensando ali, como eu disse, como eu estou pensando em algum fato que aconteceu comigo, algum fato que aconteceu com meu filho, algum fato que aconteceu com a minha filha, ou com a minha mãe, ou com o meu vizinho, ou com a irmã que está contando a história dela, e aí Deus se manifesta para mim. É a minha ligação com ele. A minha ligação com ele não é o pão abençoado, falou, e nem esse vinho aí. Então é tão claro quando a gente recebe a graça, você aprendeu errado, abençoado. Estão te ensinando errado. Jesus já veio. Amém? Jesus veio, morreu. É até eu morrer e ressuscitar. Quando eu morrer, até aqui, quando eu morrer e ressuscitar, vai ser de um modo diferente. Agora eu mesmo vou falar com vocês. No meu reino, vocês estarão comigo. Alô, uma morada abençoada para nós. Então Jesus morreu e ressuscitou
para que tivéssemos vida e vida em abundância, não é? Ó, o Romanos também, que é um jargão, mas um jargão que nós vivemos abençoado. Se for um jargão, você tá falando uma frase em jargão, não tem nenhuma condenação em mim, não. Ué, é uma frase jargão, para você é jargão. Por quê? Porque vocês estão tomando para a sua própria condenação, né? Então, tá vendo não sei se essa é a palavra controversa ou eu não sei se essa é a palavra certa, amém, abençoado, mas essas fortalezas de falar alguma coisa errada, de não ter o português correto, essas fortalezas não vai me pegar não. Alô, quem sou eu? Eu sou Maria, abençoada, enviada de Deus. Eu sou a Maria, enviada de Cristo Jesus, amém, ressuscitado para pregar a sua graça. Então, Romanos 14, versículo 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é comida nem bebida. Então, você não pode falar uma palavra, os crentes hoje estão falando palavras jargões. Porque não estão recebendo a graça, que não há nenhuma condenação em nós. Estão tomando, por quê? Porque eles têm condenação, abençoados. Se eles estão tomando Santa Sé até hoje, porque eles têm condenação. Eles não acreditam, ele não acredita que Jesus veio, morreu e ressuscitou para tirar toda a condenação, que foi o que o apóstolo Paulo disse. Ele tirou toda a condenação, não tem nenhuma condenação em nós. É nenhuma. Pois Romanos 14, versículo 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amiga, porque eu admiro a sua vida é legal. Você pode comer o melhor dessa terra. Se quiseres, poderá comer o melhor dessa terra. Comer e beber desse vinho novo, dessa comida nova, que é a graça de Deus em Cristo Jesus. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça. Ele já fez a justiça dele, abençoado. Amém? Ele já tirou toda a condenação de nós. É justiça. Deus é justiça, abençoado. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo aí, irmão, a palavra? Tá entendendo aí que não é nós? Então vocês estão fora da palavra. Não, é vocês que estão fora da palavra, irmão. Não é nós, não. É vocês. A igreja de Cristo está lavada e santificada. Amém? Nós somos a igreja de Cristo. Cristo não vinha habitar na sujeira, não, abençoado. Estão entendendo aí, abençoado? Tá entendendo aí, homem de Deus? Então estão tomando para a sua própria condenação. Os que não tomam, tá cheio de condenação. E os que tomam também tá cheio de condenação. Não vou tomar não, porque é isso, porque é aquilo, porque não sou batizado. Alô, você está batizado em Cristo Jesus, é o que diz a palavra. Estamos em uma nova aliança, depois da cruz. Então, tá vendo, abençoado? Como o evangelho está sendo pregado errado? Te ensinaram errado. Eu não vou para a igreja porque eu chegar lá, eles vão me forçar a batizar em águas. Saiba que você já está batizado em Cristo Jesus. Romanos 6,3. Eu não vou para a igreja, eles vão ficar com trarela para mim, mandar eu levantar a mão, aceitar Jesus. Eles vão me constranger. E é isso que as igrejas fazem. Te constrange. Mas nós fomos constrangidos pelo amor de Deus. Nós fomos constrangidos pelo amor de Deus. O amor de Deus nos salvou, o amor de Deus nos santificou, o amor de Deus nos levou até a Ele. Cristo Jesus compareceu por nós, abençoado. Por isso proclamamos a sua salvação, por isso proclamamos, o reino de Deus chegou. Ele está em você. Hebreus 10, a lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca aperfeiçoar, não pode nunca. Pelos mesmos sacrifícios. Eu tenho. Hoje é dia de Santa Ceia. Eu tenho. Tem uma fortaleza na sua mente. Tem mesmo. Tenha uma fortaleza na sua mente. Uma fortaleza da lei. Se Jesus não tivesse vencido a lei. Se Jesus não tivesse vencido a lei por nós, abençoado, tudo bem. Teríamos ainda que estar lá. Em rudimentos no judaísmo. Mas
graças a Deus, Paulo veio com sua graça. Paulo veio com a sua graça, com a graça de Deus, para nos aperfeiçoar com essa graça maravilhosa e com esse evangelho maravilhoso. A lei, Hebreus 10:1, a lei tendo a sombra, é sombra, Santa Ceia é sombra. Santa Ceia é condenação. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente, até hoje a igreja da terra está ensinando errado. Você aprendeu errado, abençoado. Não pode nunca, continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar. Não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano. Aqui na lei de Moisés era de ano em ano. Aqui, hoje, nas igrejas aqui, parede da terra, é uma vez por mês. Continuamente se oferece de ano em ano aperfeiçoar os que se achegam ao culto. Então, abençoado, você não está sendo aperfeiçoado, você aprendeu errado. Você não está sendo aperfeiçoado tomando Santa Ceia na igreja. Você é a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Tem que tirar essas fortalezas da lei. Amém? Tem que tirar. Te ensinaram errado. O seu pastor te ensinou errado. Então, estamos proclamando. Então, se quiserdes e ouvirdes a voz do Senhor, comereis o melhor desta terra. Foi o que Isaías disse. Amém, abençoado? Está escrito e assim eu acredito. Está escrito, por isso eu creio. Está escrito, por isso eu vivo. Está escrito, por isso eu falo. Está escrito, por isso eu proclamo esta palavra para todos vocês que acham e pensam que há uma condenação em vocês. Amém? Não há nenhuma condenação em vocês. Romanos 8, versículo 1. Isto é o evangelho a ser proclamado. Graça e paz.